Graça e paz, bom dia, vamos ao nosso devocional diário. Estamos em uma série, o que a Bíblia diz que eu sou, falando um pouco daquilo que Deus traz como características, como afirmações, como adjetivos, qualidades na vida dos seus filhos e como eles relatam não somente algo que o Senhor está querendo ensinar, mas também estações, por vezes transitórias, na vida daqueles que assim estão sendo ali incluídos neste contexto. E eu quero compartilhar com você um texto do Evangelho de Jesus conforme João escreveu, lá no capítulo 8, versículo 34, está escrito assim: em verdade lhes digo, que todo o que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Quero falar sobre esse termo escravo no dia de hoje. A sociedade moderna, os ensinamentos dizem que a liberdade é quando pode-se fazer tudo o que quer, tudo o que deseja, sem prestar contas para ninguém. E a palavra nos ensina que a liberdade plena é somente através do Senhor Jesus. E como isso se dá, se por vezes nós olhamos para os ensinamentos de Jesus e eles parecem soar tão restritivos nos nossos corações? A verdade é que quando nós estamos caminhando com o Senhor, nós sentimos a plenitude daquilo que Ele pode nos entregar. Um preenchimento das nossas almas, do nosso espírito, da nossa fração humana, espiritual, emocional, na esfera tricotômica. O Senhor, assim, Ele nos supre de todas as formas. E se assim nós desejarmos vivermos somente por aquilo que ansiamos, como satisfação, desejo momentâneo dos nossos corações, a Bíblia nos mostra aqui que nós seremos caracterizados como escravos. No campo da filosofia, existe um escritor muito conhecido que diz que a liberdade não é fazer tudo o que se quer. A liberdade é poder escolher aquilo que você não quer fazer. Olha só que precioso, irmãos. Quando nós vemos alguém numa cadeia, num presídio, por exemplo, aquela pessoa ele não pode escolher aquilo que ele quer fazer, mesmo que embora todos os seus desejos foram provavelmente o que levaram ele para aquele local. Nós precisamos compreender que quando nós estamos ali, de alguma forma, conectados, necessitando operar as obras da carne para satisfação somente do nosso físico, do nosso emocional, nós precisamos entender que nós estaremos sendo conduzidos a um ambiente de escravidão, porque seremos empurrados e seremos obrigados a cometer aquilo para que exista algum tipo de satisfação ou resultado pessoal nas nossas vidas. Todo aquele que comete o pecado, ele se torna escravo do pecado. Ele precisa pecar mais uma vez, precisa pecar outra vez para que ele possa continuar se satisfazendo. Mas veja só o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 16, ele diz assim: será que vocês não sabem que se ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece? Seja o pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça. Quando assim nós obedecemos a alguém, obedecemos, mesmo que embora seja as nossas próprias filosofias, as nossas vontades, nós estaremos nos reverenciando diante de um senhorio. E esse senhorio somente alimentar a nossa carne, estaremos nutridos com a nossa fração carnal e humana aqui dessa terra, e o final também, essa fração que nós mais alimentamos, ela será levada ali para uma cova no cemitério e provavelmente a morte eterna irá acompanhá-la. Mas se nós alimentarmos a fração espiritual das nossas vidas, caminharmos em obediência para com o Senhor, assim nós seremos conduzidos à justiça de Deus e à morada celestial. Lembre-se, fazer tudo o que nós queremos aqui nessa terra não é sinal de liberdade. Pode ser que esteja soando como a maior prisão da sua vida. Se você ainda precisa alimentar a fração carnal aqui para que tenha algum tipo de satisfação, talvez ainda você não esteja cheio da presença de Deus. Guarde essa mensagem no seu coração, raciocine nisso ao longo desse dia, eu creio que Deus vai falar com você. Que o Senhor te abençoe.